Olá, amados, graça e paz. Aqui o irmão Fábio Gomes. Em mais um dia depositamos a confiança no Senhor. Sim, aquele que fez os céus, a terra, o mar, tudo que há, pela submissão do coração. Herdou tudo do Pai e Ele tem cuidado de nós, Ele nos sustenta, Ele nos fortalece, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele é aquele que cuida de nós, a segurança daqueles que refugiam no Senhor, aqueles que jamais são decepcionados, confundidos e envergonhados, aqueles que se amotinam em vão contra o ungido de Deus. E já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Maior o que está em nós do que aquilo que está no mundo e sendo expulso. Perseveramos porque Ele nos sustém, porque Ele nos direciona, aonde buscamos os seus conselhos e aplicamos a tábua de um coração de carne, um coração contrito, espírito quebrantado, sacrifício agradável ao Senhor, experimentando a perfeita e agradável vontade de Deus pela condução do Espírito como um culto racional, um culto de ação de graças, sendo imitador daquele que é o elo da perfeição. Ele sim é digno de toda honra, de toda glória, e nos ensina a fugir de toda vanglória, porque vanglória é maligna, e ele nos ensina como fugir da vanglória. O servo inútil, aquele que larga a mão do arado, não é do reino dos céus, assim como também aqueles que anunciam as suas heresias. A palavra diz: melhor seria não ter conhecido os santos mandamentos e agora dar as costas a eles. Mas ele nos ensina que aquele que for o menor e estiver servindo com a verdade é grande no reino dos céus, e importância nenhuma o que planta e o que rega, e sim aquele que dá o crescimento. Depois de haveres feito tudo, fazei em oculto, do qual ele tudo opera e executa e contempla. Não fazeis para serem vistos pelos meros mortais, assim como também para agradá-los. Antes, aquilo que o Espírito diz: depois de haveres feito tudo, considerai inútil, fazendo assim fugir de toda vanglória. A palavra diz: ainda que tivesse 10.000 tutores em Cristo, não teríeis muitos pais. Ele é aquele que, através do anúncio do Evangelho, gera a família de Jesus. Aquele que ele disse: é meu irmão, é minha irmã, será a mãe quando adentrar as regiões celestiais com o corpo glorificado, aonde haverá júbilo para aqueles que alcançarem a Jerusalém celestial dos milhares e milhares de anjos, a nossa mãe do alto que é livre. Por isso, ele também nos ensina que jamais ele vai unir um membro da meretriz ao seu corpo. A meretriz é aquela que trai, aquela que não tem submissão de coração. A palavra diz que os que seguem rebelde é como pecado de feitiçaria, e não herdarão o reino dos céus. Nenhum daqueles que seguem na rebeldia, na teimosia, na arrogância, na prepotência, aqueles que pressupõem de si mesmo. Assim também Jesus nos ensina da perseverança da oração, orando sempre em espírito e em verdade, para que não caiais em tentação, aonde ele fala sobre a viúva que importunava um juiz que não temia a Deus e nem a homens, e porque esta lhe importunava, o juiz disse: sei que não temo a Deus e tampouco a homens, mas porque esta me importuna, julgarei a sua causa, e assim julgou. A palavra diz: quanto mais aqueles que o buscam de dia e de noite, o Senhor fará depressa, embora alguns tenham como que tardio. O Senhor nos concede a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, a temperança daqueles que perseveram dia após dia, segundo ele nos ensina: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, tomai sobre vós da minha canga, o meu jugo é suave e o meu fardo
Leve, vinde a mim todos os oprimidos e cansados, e eu vos aliviarei. Que a graça do nosso Senhor Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.